Olá, tudo bem? Eu sou a Giovana, psicóloga da Encontrar-se. Eu sou a Vanessa, também psicóloga da Encontrar-se. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre desenvolvimento humano. A gente vem de uma série de palestras, né? Primeiro foi desse assunto foi sobre a infância, agora sobre a adolescência e depois nós vamos falar sobre a adultez. Então, vamos lá. A palestra de adolescência a gente mais ou menos dividiu em as características, né? O que é a adolescência, a síndrome do adolescente normal, sobre as afetividades, as relações do adolescente com a família e algumas dicas de como lidar com os adolescentes que a gente sabe que tem uma certa necessidade de mais um pouquinho de paciência, né? Uhum. Então, o que é a adolescência, né? Então, a adolescência vem do latim adolescere, que significa crescer. Então, é esse crescimento da criança para se tornar um adulto. É um crescimento integral, né? É o crescimento biológico, físico, crescimento psicológico, social e espiritual, né? Da pessoa humana como um todo. A gente entende que a pré-adolescência começa ali a partir dos 11 anos, né? Então, as principais características: o pensamento formal, que é a capacidade de criar hipóteses. A gente pensou no exemplo do Papai Noel, né? A criança acredita no Papai Noel de forma concreta. Eu vejo o Papai Noel no shopping, ele existe, né? Agora, o adolescente, ele já tem a capacidade de abstrair, de pensar, tá, tudo bem, o Papai Noel, como a criança imagina, ele não existe, mas ele existe de forma cultural, né? Uma cultura. Então, faz parte desse movimento que é do mundo todo, que todos os países, né, ou a maioria, vivenciam de forma cultural, né? Então, ele começa a pensar de forma abstrata, né? Então, ele também tem a adolescência, a principal função da adolescência é estabelecimento da identidade, né? Na adolescência, que o adolescente, que a pessoa humana vai começar a formar a sua identidade, a sua personalidade, quem ela quer ser. E por isso a gente observa que o adolescente muitas vezes vai se experimentar de diversas formas, né? Vai usar vários estilos de roupas, vai gostar de vários estilos de música, ou de algumas modinhas, assim, que a gente fala. Por quê? Porque ele está se experimentando, ele quer descobrir quem ele quer ser. E para ele saber quem ele quer ser, ele precisa, né, se experimentar, ter experiências, né, vivências diferentes para escolher qual que é a que ele vai formar. Ou daqui a pouquinho ele vai pegar um pouquinho desse estilo, um pouquinho do outro estilo e formar aquilo que é dele único, né? Então, ele também começa a ter a capacidade de assumir compromissos profissionais, de tomar as primeiras decisões por si próprio, né? Que é a escolha profissional e independência financeira. A gente sabe que muitas vezes, infelizmente, as pessoas não conseguem, né, chegar a uma independência financeira na adolescência, mas às vezes nem na vida adulta. Às vezes é uma falha que acontece na adolescência. O adolescente, ele começa a ter a capacidade de assumir esses compromissos, de poder escolher a sua profissão, de poder se organizar financeiramente. Isso não significa que ele vai desenvolver, né? Mas ele tem capacidade, ele pode. E por isso que a gente também trabalha com orientação profissional, né, Vanessa? Porque a gente ajuda exatamente ele a vivenciar e a desenvolver essa capacidade que ele tem de escolher a sua profissão, de se conhecer, de planejar o futuro, de saber o que ele quer ter, né, quando ele crescer, se ele quer casar ou não, como que ele vai se planejar para isso financeiramente também, né? Então, mais algumas características. Eu também acho que a gente pode falar a questão física do cérebro, assim, né? A gente sabe que as crianças, elas nascem com essa questão da moleira, né, aberta. Para quê? Para que possa se desenvolver o cérebro. Então, o lobo pré-frontal vai se desenvolvendo até o final da adolescência e início da vida adulta. Nesse período, inclusive para quem é do direito aqui, né, Janice? A gente sabe que penalmente só vai responder pelos seus atos depois dos 18. Por quê? Porque entende-se que a pessoa já tenha capacidade de intencionar as suas ações, né? Então é por esse motivo que se entende que aqui no Brasil, pelo menos, né, a partir dos 18 que a pessoa está apta, capaz para tomar seus atos tanto na vida penal quanto na vida civil, né? Então eu acho que é uma coisa interessante que a gente diga. Então até a vida
início da vida adulta, a cabeça se termina de se formar. Então, já está com todas as estruturas prontas, né? Então, começa as outras questões da vida adulta que a gente sabe muito bem. Mas, fisicamente, a pessoa está completa, plena, com todas as condições mentais de se tornar um adulto saudável, né? Então, outra característica que a gente trouxe é o adultocentrismo, que a gente sabe que desde que a criança nasce, ela começa no período dela de individuação, né? Se separando dos pais. Antes, quando ela está no ventre materno, ela e a mãe é um só. Desde que ela nasce, começa esse período de se afastar. Então, na adolescência, é digamos que seja o final disso, né? Então, os valores, as questões pessoais vão se sobressair àqueles da família. Então, é um período muito complicado, é um período difícil que todos nós já vivemos, mas que a gente vê atualmente que está mais complicado ainda por conta das tecnologias, agora da pandemia, né, de várias coisas assim que as pessoas estão vivendo e que isso tem ocasionado mais sofrimento nesse período, né? Então, começa a haver nesse período mais diálogo com a pessoa, não tem mais aquela coisa, tu vai usar a roupa que eu quero, tu vai ir para a praia comigo. Não, o adolescente, ele quer conversar, ele quer dialogar, ele quer expor a posição dele, né? E os pais também agora estão no novo papel, eles não são mais pais de crianças pequenas, eles são pais de adolescentes, e eles também passam por uma alteração, né? Eles têm que aprender a conviver com esse quase adulto, cheio de opiniões, né? Num período transitório, em que a gente vai apresentar outras questões aqui, mas nós temos 3 professoras, vocês sabem muito bem aqui como é que funciona, né, os adolescentes. Então, é um cuidado especial que a gente tem que ter com eles, sim. Então, nesse período que eles estão na adolescência, eles estão naquela questão de querer discutir, né? Não concordo com isso, não concordo com aquilo, a minha opinião é essa, a minha opinião é aquela. Então, os pais, nesse período, têm que, de alguma forma, né, entender e acompanhar essa transição que o adolescente está vivendo de uma maneira mais saudável, né? Então, ali, ó, avanço tecnológico, velocidade e imediatismo. A gente sabe que o adolescente quer tudo para ontem. Ele tem uma ansiedade, uma sede de vida. Então, as coisas têm que ser muito rápido. É uma característica esperada que o adolescente apresente, né? A gente vai falar um pouquinho também depois o que é esperado do adolescente e o que não é. Se ele chegar aos 22, 23 anos com esse imediatismo, é uma coisa para a gente estar atenta. Daí não é esperado. Agora, um adolescente lá pelos seus 14, 15, 16 anos, eles querem as coisas para ontem, é esperado, né? E isso não é considerado um sintoma de alguma psicopatologia. É esperado que ele viva isso. Também a gente sabe que atualmente a adolescência está indo até os 25 anos. Não é para todos, né, gurias? Mas é uma estatística que está sendo trazida. Eles estão saindo mais tarde de casa, estão entrando no mundo do trabalho mais tarde. É um fenômeno que tem acontecido. Então, a gente tem que estar atento a isso também. A gente tem, né, situações de pessoas com 22, 23 anos com comportamento bem adolescente ainda, e tudo bem, né? Prolongamento da adolescência, né, dilatação do consumo de dependência financeira e consequente aumento da dependência dos pais. E isso é uma coisa que também é dentro da relação pai-filho que ocorre. Não é só o filho que se torna mais tempo dependente dos pais. Por algum motivo, os pais os tornam mais dependentes por mais tempo, né? Não é uma questão só do adolescente. Uhum. Eu lembrei também, né, Vanessa? A Vanessa falou do imediatismo, né? E atualmente com a tecnologia isso parece que está mais ainda, né? Porque lembra na época assim de poucos anos atrás, né? Da minha mãe, por exemplo, mandavam cartas, né? Demorava quanto tempo para chegar uma carta para alguém mandar uma mensagem para outra pessoa que morava em outra cidade, né? Atualmente, em um segundo, em 1 minuto, tu manda uma mensagem para alguém e tem a resposta e resolve agora. Antes não, tinha que esperar encontrar a pessoa para resolver alguma coisa, esperar o dia de, sei lá, final de semana de encontrar em algum local para combinar algo. Hoje não, a gente resolve na hora. Então, isso também potencializa esse imediatismo, né? Então, opa, passei um pouquinho demais. Então, a gente sabe, né, que existe uma conhecida chamada síndrome da adolescência normal, porque
o adolescente está passando por várias mudanças, várias alterações intensas, né? E às vezes as pessoas acham, nossa, mas o meu filho está tão estranho, ele não era assim. Calma, às vezes é a adolescência mesmo simplesmente acontecendo, porque é natural isso, né? Então, muitos pais se preocupam e a gente vai falar algumas coisas que são normais, que acontecem, que não há necessidade de preocupação. Claro que a gente precisa estar atento à intensidade dessas coisas, né? Os prejuízos dessas características também. Mas, de forma geral, isso é esperado. Então, a busca de si mesmo e da sua própria identidade, então, como a gente falava antes, né? O adolescente vai ter experimentação, vai experimentar várias formas de pensar, de vestir, de sentir, né? Para definir a sua identidade. Tem a tendência grupal também, então, o indivíduo sai um pouco dos pais, da família, para se relacionar mais com os amigos, de estar incluídos em grupos que geralmente pensam parecido, né? Então, é o grupo que gosta de anime, é o grupo que gosta de rock, é o grupo que gosta de, né? E acabam se aproximando por conta dessas afinidades, né? E eles também têm a necessidade de intelectualizar e imaginar as coisas, né? Então, eles, quando entram em algum tema, né? Por exemplo, opa, é que deu mensagem aqui que vai cair um pouquinho o zoom, daí a gente volta. Por exemplo, a questão da prevenção, do cuidado ambiental, né? Eles começam a intelectualizar, imaginar que vão mudar o mundo, e aí eles começam a querer que todo mundo separe o lixo e tal. Não é algo ruim, negativo, é esperado, né? Mas geralmente eles têm essa imaginação de mudar o mundo, de se movimentar, de mobilizar, né? Então, mais um pouquinho sobre a síndrome, né? Crises religiosas também é nesses valores, é nesse período que eles começam a determinar qual vai ser a questão religiosa deles, né? Se eles vão seguir a religião da família, se eles vão para uma nova religião. Então, também é esperado que eles visitem locais de religião, que eles divaguem sobre filosofia, né? Sobre Sócrates, Platão. Essas coisas é bem importante, caso não venha deles, que também seja oferecido a eles essas questões, para que eles possam dentro de si se desenvolver filosoficamente, né, religiosamente, espiritualmente falando, né? A questão do tempo, mais ou menos fazendo uma analogia, né? Uma pessoa que tenha 40 anos, 10% de 40 anos são 4 anos, né? Uma pessoa que tenha 15 anos, 10% é 1 ano e meio, né? Então, assim, dizer para uma pessoa que tem que esperar, para um adolescente que tem que esperar 1 ano para alguma coisa, para eles é muito tempo. É quase 10% da vida deles. Para nós, né, depois de uma certa idade, 10% é rapidinho que passa. Então, para que a gente tenha um pouco de ideia sobre isso, que para eles as coisas de ficar esperando é demais, para nós não. Né? Então, há esse conflito de gerações em vários segmentos, inclusive sobre essas questões, tipo, o ano que vem vou fazer tal coisa, eu vou te dar tal presente, tu vai ganhar tal coisa. Não, eu quero para agora. É que para eles 1 ano é muito tempo. Não sei se vocês já se deram conta dessas questões, mas é bem interessante quando começa a se dar conta. É diferente, porque para eles a contagem de tempo está diferente do que para nós. Né? Outra questão, a sexualidade. Então, assim, a gente sabe que é nesse período que a pessoa vai se definir a sexualidade. Assim, a partir de agora, ele vai ter uma sexualidade, que até então a gente sabe que estava no período de latência, enfim, ainda não estava muito bem definida. Então, na adolescência se vem essa questão de sexualidade. A gente sabe que a sexualidade madura é aquela em que há uma relação monogâmica, mas não é esperado isso do adolescente. Então, se o adolescente tem mais de uma relação ou vai trocando, né? Se tiver com cuidado e tudo que a gente saiba, ok, é esperado ficar com menina, né? Daqui a pouco acaba o namoro, aquele drama, né? Que acabou o primeiro amor, daí vai para o segundo amor. Então, são essas questões que a gente está reforçando com vocês, que isso é esperado
tem que estar junto, né? Informando, ajudando a lidar com as frustrações, ajudando a entender o que está acontecendo com o seu corpo, acontecendo com as suas emoções, né? Porque até então ele nunca tinha amado outra pessoa além da família. Então, nesse período começa a amar, claro, os amigos, mas é diferente do amor romântico, né? Então é bom que ele esteja sendo acompanhado com respeito dos pais, dos seus cuidadores, né? A atitude social reivindicatória. Essa é a fama deles, né? Tudo eles sabem, tudo eles têm uma opinião muito forte. Por causa disso, né? Eles estão precisando, dentro do seu desenvolvimento, entender quem eles são, né? Quais são os seus valores, quais são as suas vontades, quais são os seus desejos, que muitas vezes vai de encontro àqueles que é da família nuclear. E os pais, de alguma forma, têm que entender isso e auxiliá-lo nas suas dificuldades. E muitas vezes não, vai ao encontro e se combina com as questões de valores dos pais, né? E isso é uma questão que eu acho, outro item que não está aqui, que eu gostaria de falar também, é a questão do limite, né? Até então, a mãe e o pai, eles eram muito invasivos da vida dos filhos e era necessário que assim fosse. Na adolescência, os pais vão se retirando devagarinho, né? Usando as palavras do Freud, os pais têm que ser suficientemente bons, né? A adolescência é o convite que os pais comecem a se afastar, observando, que sempre fique no olhar dos pais, né? Até o ponto que chegar na vida adulta e ele vai estar longe do olhar dos pais. Mas nesse período, os pais também têm que se afastar um pouquinho para permitir espaço para a vida deles, né? Sempre dentro dos limites adequados, né? Uhum. Então, também é muito comum que os adolescentes eles tenham condutas contraditórias, né? Às vezes eles vão dizer assim, eu vou ser vegetariano, por exemplo, né? Não vou mais comer carne. Aí na outra semana tá comendo carne, né? Enfim, acontece, ele tá se experimentando, né? E assim em outros comportamentos também, em outras condutas, né? É normal, é compreensível que seja contraditório às vezes. E com o desenvolvimento e com a formação da identidade, a tendência é que cada vez mais ele vá sendo mais congruente, né? Aquilo que pensa, com o que sente, com o que faz, né? E como a gente estava falando antes, né? Aos pouquinhos vai se separando dos pais, vai se tornando uma pessoa independente, diferente dos pais. Assim como o pai e a mãe são diferentes, o filho vai se tornando diferente também, né? Com as suas próprias características, valores, enfim. Então ele se separa e depois ele retorna aos poucos, né? Então, constantes flutuações do humor também são comuns, né? Como a gente tinha falado também. Então, para uma criança se tornar um adulto, precisa de muitos processos biológicos, né? Dentre eles, os hormônios, eles precisam estar a mil para que aquela criança cresça, né? Se os hormônios não trabalharem, não tem como ter crescimento. Então, é normal, é esperado que tenham várias flutuações de humor, né? Que os hormônios estejam à flor da pele, né? Como a gente costuma dizer. Sim, e sempre alertando, né, que a síndrome da adolescência normal vai passar por essas questões, mas se tiver muito intenso, que procure ajuda psicológica, né? Isso. Não dá para entender que tudo é normal, é esperado, é normal sim, mas a gente tem que estar sempre cuidando, considerando algum transtorno que possa estar sendo desenvolvido nesse período, né? Um sofrimento intenso, né? Que esteja prejudicando na escola, na vida pessoal, na família, né? Aí são sinais de alerta. Qualquer mudança de comportamento, por mais que a gente diga que isso é normal, né? Se manter, tipo, ficou quieto de uma hora para outra, 3, 4, 5 dias sem falar, não é esperado. Daí tem que dar uma atenção maior, né, gurias? Mas enfim, então afetividade, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso com ele mesmo e nas relações. Então o egocentrismo é esperado que ele esteja um pouco mais egoísta nesse período, né? Ele não consiga olhar muito para os outros. Então, assim, ele quer alguma coisa, ou deixa de querer, ou, né, qualquer coisa, parece que tudo para ele é mais importante, aquilo que ele está sentindo. Então, uma dica é que sempre estejam tentando ajudá-lo a ter empatia,
Ah, tu tá sentindo assim, mas eu também tô sofrendo, eu também não gosto disso, né? Também tem outras pessoas que também sentem isso que tu sente, para ajudar a relativizar esses sentimentos que vêm com muita intensidade, né? É aquilo, de 1 a 10, tu tá sentindo tristeza de quanto? Ah, 10 é para tanto? Vamos reformular. Será que o que tu tá vivendo é tão sério assim? Né? Sempre, claro, respeitando a dor do adolescente e tal, mas também fazendo ele colocar as coisas numa régua mais flexível, né? Não ficar tanto tenso assim nas suas emoções. Crise de identidade e insegurança. É aquilo que o Giovana falou anteriormente. Daqui a pouco gosta de comer carne, daqui a pouco é vegetariano. Né? Daqui a pouco se intitula gaúcho, que quer fazer churrasco. Né? E tudo isso em pouco tempo. Então, vai haver essa crise, sim, de identidade. Ele mesmo não vai se reconhecer, né? Como a gente falou anteriormente. Por isso que ele também precisa de mais ajuda nesse momento do que antes, né? Na infância, ou talvez a mesma coisa, mas mais ajuda do que a vida adulta, sim. Porque ele está nesse período de insegurança e não é fácil para eles, né? Necessidade de autoafirmação. Então, é isso mesmo. Ele está sempre se colocando à prova dele mesmo, né? Será que eu posso isso? Será que eu gosto disso? Será que não sei o quê? Então, ele está sempre se autoafirmando. Às vezes repetitivo, às vezes falando a mesma coisa várias vezes. Porque para isso, é para ele mesmo elaborar o que ele está dizendo, né? E mais uma vez a palavra é paciência, né? A integração da sexualidade, então ele começa a se ver num corpo de adulto, com desejos de adulto, né? Entendendo que a partir de agora ele possa vir ter uma vida sexual do adulto. Então tudo isso é complicado, é bom levá-lo num médico, né? Num ginecologista, se for uma menina, para tomar as precauções para evitar uma gravidez na adolescência. Se for um menino, também que vá num clínico geral, que seja para poder entender o que está acontecendo com o corpo dele, se ele tiver dificuldades de perguntar, né? Que muitos deles não conseguem conversar com os pais. Então, assim, os pais, eles são um apoio. Eles têm que estar ali, né? Vendo onde é que a criança, o adolescente, a criança está indo para ajudá-lo. E se for muito incisivo, se for muito intenso em cima do adolescente, isso vai fazer com que ele se assuste. Então, é entender isso tudo que o adolescente está vivendo, os pais também entenderem que eles estão mudando de situação deles, né? Não são mais pais de criança, são pais de quase um adulto. Então, é tudo um momento de transição bem complexo e bem bonito, né? Como alguém falou agora há pouco, é uma fase bonita, mas é uma fase complicada. Então, trazendo, né, o papel da família. A família é uma chave importante para proporcionar autonomia para o jovem e favorecer os seus papéis, né, de futuro adulto, né, da socialização e individuação. Então, é muito importante que o adolescente possa desenvolver a autonomia. Por quê? Porque se ele não começar a desenvolver a autonomia na adolescência, é muito, né, provável, digamos assim, ou digamos que é mais comum, porque a gente não gosta de generalizar, porque é sempre um caso, né? Mas não é de se estranhar que ele depois, na vida adulta, tenha mais dificuldade de tomar decisões, de ser autônomo, né? E tem chances maiores de ficar dependente dos pais, dependente da mulher, dependente do marido, porque, enfim, nunca tomou decisões por si próprio. Então, é papel da família proporcionar, né, que esse adolescente possa tomar as suas decisões, possa escolher que roupa vai usar, possa escolher que faculdade quer cursar, possa escolher, né, algumas coisas, claro que dentro de um limite, porque os pais ainda são responsáveis por um adolescente menor de idade, né? Mas é importante essa flexibilização, né? De pensar, isso eu te deixo escolher, isso ainda não dá, né? Então, precisa ter uma renegociação dos papéis, né? Os pais não vão ser sempre aqueles que vão decidir tudo, né? Mas ainda vão ter algumas coisas que vão ter que escolher, vão ter que decidir pelo filho, né? Não tem como renegociar.
Então, é muito importante o diálogo e a valorização do adolescente. Então, valorizar as coisas que ele fez bem. Às vezes fica muito naquela coisa de reclamação, né? Os pais já não aguentam mais o mau comportamento ou não sei o quê. E aí, mesmo quando o filho faz uma coisa legal, não elogia, não valoriza. Por quê? Porque já está estressado pelas outras coisas que não gostou, né? Então, é importante esse olhar de valorização, de elogio, de diálogo para com o adolescente. É importante também auxiliar na tolerância à frustração, porque lá fora, a gente sabe, na vida adulta, as coisas não vão ser sempre do jeito que a gente quer, ou do jeito que a gente espera que vão ser. As coisas, às vezes, vão dar errado, às vezes não vamos conseguir passar no vestibular que a gente queria, ou enfim, né? Tirar a carteira de carro na primeira, enfim. E a gente precisa tolerar essas frustrações e os pais podem auxiliar os filhos na compreensão dessas frustrações, que são importantes para o nosso desenvolvimento, né? Então, também a gente tem que ter esse equilíbrio entre a responsabilidade, autonomia e liberdade. O adolescente pode ter liberdade, mas ele precisa ser responsável pelas suas escolhas, né? Liberdade sem responsabilidade não é adequada, né? E autonomia sem responsabilidade também. Bom, se o filho tomou aquela decisão, bom, que arque com as consequências, né? Então, esse papel que os pais têm que também mediar, né? Então, a gente trouxe esse quadrinho bem legal aí, que é de um evento de logoterapia que a gente esteve presente, que fala um pouco assim, vocês vão ver que está em espanhol, né? Que fala um pouco sobre a lógica de alta exigência, baixa exigência, muito afeto e pouco afeto. Então, eles dividiram nesse quadrinho para que a gente consiga entender assim como é o padrão dos pais e como normalmente a pessoa se torna quando adulto. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão. Tem o autoritário, o democrático, que seria a melhor forma, né, de educar os filhos, o permissivo e o negligente. Daí a gente vai trazer para o debate sobre essas 4 possibilidades. Uhum. Então, o primeiro que seria o autoritário, que é alta exigência e pouco afeto. Então, que tipo de pais são esses? São pais mais rígidos, com castigos, que dão castigos exigentes, que dão pouco reforço emocional, né? Que não incentivam muito, não dão muito afeto, né? Que educam os filhos com muitas obrigações, tem até um certo maltrato emocional, né? De desvalidação do que o filho sente. São famílias assim que não tem muito diálogo, não falam muito e deixam de demonstrar carinho. Então, qual é a resposta dos filhos, né, com esse tipo de comportamento? Muitas vezes a rebeldia ou a submissão, né? Geralmente eles têm uma ferida emocional, eles sentem uma falta de algo, né, que não tiveram, tem dificuldade de se comunicar, de estabelecer novas relações, muitas vezes não entendem o que é o amor, não sabem muito bem como amar, né? Eles podem replicar esse padrão, né? De, bom, foi assim que eu fui criada, é assim que eu vou criar os meus filhos, né? Porque pais são assim, geralmente isso pode acontecer, né? E como é que essas pessoas às vezes veem a vida, né? Deus, a vida, o destino. Muitas vezes como uma vida castigadora, como uma vida muito exigente, muito difícil, né? Ou veem Deus, né? Para quem acredita de uma forma muito exigente, castigadora, né? Então, mais ou menos essa é a resposta que gera nos filhos, né? O outro padrão que a gente traz é o negligente, né? Quem são os pais negligentes? São aqueles que dão pouca atenção aos filhos, são aqueles que eles ignoram as necessidades, tipo, o adolescente chega mal vestido, não quer comer, e eles não estão nem aí, não quer comer, não come, não tá indo mal na escola, azar é teu, o problema é teu, né? Tem pouco reforço emocional, se tá triste ou tá feliz, não interage com o adolescente acerca disso. Baixa comunicação real, né? Não tem
É aquilo do respeito, né? Que significa olhar de novo. Ele não dá esse segundo olhar para o adolescente. Fica naquele olhar automático. Tá crescendo, não tá crescendo, tá vivendo, não tá vivendo. Não tem aquele segundo olhar de ver quem é aquela pessoa, o que ele tá precisando, né? O que eu posso fazer para ajudá-lo. É considerado maltratos, né? Que não tá nem aí, como se o adolescente não tivesse muito valor dentro de casa. Né? Então, como é que essa criança, esse adolescente se transforma, né? Numa pessoa que não acha capaz de ser digno de algo, então ele não se acha digno, ele se sente desvalorizado, como se ele tivesse um menor valor que os outros. Porque vejam bem, se dentro de casa os pais não deram valor para ele, por que na rua alguém vai dar valor, né? Por que eu vou arranjar um namorado que me dê valor se eu não tive valor dentro de casa? Então vai repetir esse padrão nas outras relações, seja de romântica, ou seja no trabalho, ou com as amizades. Vai estar sempre com esse sentimento, né? De se sentir inferior, de se sentir menos valorizado, baixa autoestima. Eu me esqueci o que é aquilo ali em espanhol. Ah, tá. Ele se passar desapercebido. Ele se sente passando pela vida sem ninguém percebê-lo. Assim como os pais também. Ele viveu na época que estava com os pais na adolescência, né? Ele não era percebido. Não tinha um olhar especial, um olhar de investimento, trazendo um pouquinho a psicanálise aqui, né? Não tinha aquele olhar da mãe, do pai de investimento, de tipo, eu te amo, tu é capaz, tu vai conseguir, vamos lá, tô aqui do teu lado. Não teve isso, né? E daí como é que ele vê a vida? Ele vê como se a vida o ignorasse, né? Como se estivesse distante dele. A vida, Deus, que seja o destino. Ele não considera que ele esteja interagindo numa boa com a vida. Não, parece que ele é meio largado, meio deixado, meio escanteado, né? Sim. Só para reforçar, né? O negligente seria pouco afeto e baixa exigência, né? Obrigada, gente. De nada. E o pai permissivo seria aquele que tem muito afeto e baixa exigência. Então, vamos ver como seria esse estilo de pais, né? São pais, geralmente, que não dão limites, não dão consequências, né? Então, se o filho faz uma coisa que não deveria ter feito, não arca com consequências por conta disso, é como se não tivesse feito nada, né? Ou, às vezes, como se tivesse até feito algo bom, né? Às vezes, então, não tem implicação, não tem consequências. Os pais, muitas vezes, cobrem a responsabilidade dos filhos, né? Passam a mão na cabeça, deixam assim, ele aprontou, mas deixa que eu vou resolver, né? O meu filho brigou na escola, então, filho, eu vou lá brigar com a professora, né? Nem sabe se foi o filho que aprontou ou não foi, já vai defender, não importa o que aconteça, né? Então, ao mesmo tempo, tem muito afeto. Então, tem reforço emocional, tem atenção às necessidades, tem flexibilidade com o filho, tem uma boa comunicação e dividem as atividades, né? Então, qual é a resposta desses filhos? Muitas vezes não respeitam limites, não respeitam normas, não se exigem, né? Não tem uma cobrança em si mesmo, uma irresponsabilidade às vezes, e por isso tem uma dificuldade de adaptação, né? Na escola, no mundo, na vida de forma geral, porque se eu não respeito limites e regras, eu não consigo me adaptar muito bem, né? E às vezes eu sofro por conta disso. Então, como essas pessoas veem a vida, né? Deus, enfim, como se a vida fosse permissiva, tudo eu posso fazer que eu quiser, uma vida meio inconsequente, eu faço o que eu quiser e no final das contas eu vou me dar bem, né? Porque foi assim que era em casa. Então, muitas vezes a gente percebe esse comportamento. Baixa tolerância à frustração também, né, Giovana? A gente sabe o que acontece. Isso. Tudo é motivo para ficar ofendido, tudo é motivo para não estar bem, daí arranja um trabalho, ganha bem. Só um minutinho. Só que acontece alguma coisa que não gostou, pronto, já quero ir embora porque eu vou arranjar outro. Os pais assim ensinaram, né? Que em casa, qualquer coisa, eles estariam ali dando respaldo. Eles acham que a vida vai dar respaldo a eles. Né? Sim. Agora nós vamos falar um pouco do democrático, que é o considerado a melhor forma de educar um filho, né?
que é alta exigência e bastante afeto, né? Seria essa tabelinha. Então, assim, qual é o estilo desses pais? Eles têm uma atenção adequada aos filhos, eles têm atenção às necessidades que os filhos estão trazendo, e um filho é diferente do outro. Então, as necessidades que aquela pessoa, aquele indivíduo está trazendo, e não em geral, né? Ele tem que estar atento àquele ser, o que ele está precisando, como é que eu posso ajudá-lo. Tem um reforço emocional adequado, tem flexibilidade, né? Olha, para ele, por exemplo, tem um filho mais expressivo, tem um filho mais introvertido. Então, às vezes, tu tem que dar um reforço diferente para esse mais expressivo. Tem que dizer, não, cala a boca, quem manda aqui sou eu. Mas para esse introvertido, se tu falar, não, cala a boca, quem manda aqui sou eu, ele não vai falar nunca mais mesmo. Então, não pode tratar da mesma forma dois filhos, por mais que sejam do mesmo pai e da mesma mãe. O que aquela criança precisa? Né? O que aquele adolescente está pedindo? Se for um adolescente mais introvertido, tem que estimular que ele fale, que ele se abra. Se for um adolescente mais extrovertido, tem que estimular que ele aprenda a ouvir o outro, né? Que ele tenha mais empatia. Então, para cada caso, né, é uma situação. Tem boa comunicação, compartilham atividades, né? Se divertem nesse compartilhamento de ir no cinema junto, de ver um filme legal juntos. E como é que são esses filhos? Eles têm uma estima adequada, eles se sentem que se amam, né? Mas também não deixam de amar os outros. Então, eles têm uma capacidade de saber que eles têm limite no mundo, né? Eu não vou invadir o outro e também não vou permitir que o outro me invada, porque ele sabe ter amor próprio adequado. Ele sabe que ele tem valor e ele também sabe valorizar o outro. Ele tem dignidade no sentido de ser inteiro, né? Eu tenho os meus defeitos, eu tenho as minhas qualidades, eu tenho as minhas coisas boas, mas eu sei disso. Então, eu sei até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Então, vai se desenvolvendo isso ao longo da vida, né? E chega na vida adulta um pouquinho mais adequado, aliás, bem mais adequado, né? Ele sabe das suas capacidades, daquilo que ele é bom, daquilo que ele é capaz, daquilo que ele não é. Ele tem mais autonomia, porque se ele se conhece, ele sabe aquilo que ele pode fazer ou não. Não vai assumir, tipo, dar ré num caminhão, mas eu não sei dirigir um caminhão, então eu não vou. E se tu pega um adolescente mais inseguro, que precisa se provar que ele é bom, ele vai dar ré e vai bater o caminhão, né? Então, também saber que ele não consegue é uma capacidade que a pessoa tem, né? E daí, como é que ele vê a vida e o mundo, né? Ele vê um Deus, uma vida, um destino mais próximo, interagindo melhor com ele, que tem atenção àquilo, atende a ele aquilo que ele precisa e que é mais independente, assim como ele, né? Eu não vou rezar só para conseguir algo. Eu sei que eu vou rezar e Deus vai fazer a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha, porque eu sentada, parada aqui, Deus não vai fazer nada para mim. Eu tenho a minha participação. Eu também não vou ficar fazendo meditações, né? Ficando, agora vai dar tudo certo na minha vida. Se eu ficar sentada sem fazer nada, não adianta meditar até morrer. Não vai resolver o problema da tua vida, né? Então é isso, a pessoa tem responsabilidade nos seus atos. Eu sei o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer e o que vai acontecer se eu ficar aqui ou aqui, né? Então, mais ou menos esse seria o padrão de um filho que tenha tido uns pais mais democráticos, mais adequados, né? E a gente sabe, né, Vanessa, que não é sempre que a gente vai conseguir ser esse pai democrático, essa mãe democrática. Vai ter momentos que, enfim, não vai dar certo, não vou conseguir, enfim. Mas é como a gente vem falando nas outras palestras, né? É sempre uma busca. Eu busco ser assim, né? Às vezes eu vou falhar, às vezes não vai ser da melhor forma, mas eu estou em busca de chegar até ali, né? Exatamente. Então, é importante a gente, para fechar assim, né, a gente lembrar que a presença dos pais junto aos filhos, né, principalmente na adolescência, é tão importante quanto na infância, né? Uma vez que agora os pais precisam estar atentos às necessidades dos filhos, né? Sejam elas psicológicas, que como a gente falou, tá bem, existe a síndrome da adolescência normal, mas a gente precisa estar atento, né? Bom, cadê o limite aí? Onde é que está o limiar? Até que ponto meu filho tá passando pela adolescência de forma saudável ou não está em sofrimento,
né? Então, essa aproximação, esse cuidado, esse olhar atento pode ajudar nessa questão. E daqui a pouco, se a gente está vendo que o filho está sofrendo porque não sabe o que quer fazer da vida, não sabe que faculdade quer cursar, não sabe se quer trabalhar no quê, né? Se quer casar ou não, se quer ir morar no exterior ou não. Enfim, se a gente estiver percebendo que ele está sofrendo por conta disso, por que não procurar ajuda? Né? Isso pode ajudar muito no desenvolvimento integral do filho, né? Então é preciso estar atento. Pode falar. Não só o filho, às vezes os pais também precisam de ajuda para lidar com esse. Porque ao mesmo tempo a gente não pode falar muito tudo isso, não vai dar tempo na palestra. Mas normalmente quando o filho está adolescente, o pai também já está mais velho. Então, o pai também já está se sentindo mais envelhecido. Então, também tem que lidar com essas questões. Muitas vezes fica naquela coisa de disputar com os filhos, né? Tipo, eu também sou tão forte quanto tu. Eu também posso usar uma mini saia como tu. Será? Né? Então, também tem as questões dos pais que estão implicadas nesse momento de adolescência dos filhos. Que também, às vezes, requer ajuda psicológica para poder passar desse período uma forma mais amena, mais alegre, né? E poder se divertir, que esse é o objetivo, né? Por isso que a gente se divirta ao longo da vida, né? Isso. E que possa respeitar, então, né, essa individuação do filho, né? Respeitar que ele, enfim, vai ter as decisões diferentes, né? Desde que aquilo não prejudique a vida dele, né? Tudo bem ele se experimentar, tudo bem. E é legal quando os pais, né, enfim, os cuidadores conseguem ser esse apoio para eles, né? Por isso que, como a Vanessa falou, esse apoio ele tem que estar saudável também, né? Para a gente conseguir cuidar da melhor forma possível. Mas é importante ter esse apoio, porque daí, né, tendo essa proximidade com o filho, é mais tranquilo de saber se ele está se arriscando ou não, se ele está se cuidando ou não, se ele está saudável ou não, né? Então, é mais ou menos isso, assim, que a gente tinha planejado, né, Vanessa? Isso, a gente vai desligar agora para abrir para todo mundo, né, gurias? Não sai daí. Então, muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Tchau, tchau.